Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar o refrão do Salmo novamente, enquanto a gente vai se assentando, para a palavra de Deus ir curando o nosso coração. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz, feliz quem a Deus se confia. E agora somente o teclado vai continuar com a gente discretamente. Meus irmãos, a homilia, a palavra, a pregação desse final de semana, ela é contundente e muito cirúrgica para nós, muito precisa. Nós começamos com Jeremias, que logo na primeira leitura vai dizer essa frase, né, esse pensamento, que ficou tão famoso: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Nós ouvimos isso muitas vezes até no momento de raiva a gente falou na hora que alguém nos decepcionou: maldito o homem que confia no outro homem, não é assim? Mas também nós nos esquecemos da continuidade, a gente fica só com a primeira parte: maldito o homem que confia no outro homem. E a gente se esquece da continuidade, olha: enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Essa continuidade é o segredo. Enquanto o seu coração se afasta do Senhor. A palavra de Deus chega a dizer hoje que aquele que confia no outro homem enquanto o seu coração se afasta do Senhor, é como o cardo do deserto. O que ele quer dizer com isso, com o cardo do deserto? Que todas as outras plantas vêm chegar à floração na primavera, mas ele não vê. Ele é como o cardo cada vez mais seco, nada nele floresce, senão espinhos. E a palavra chega a dizer de maneira contundente, perspicaz, que ele mingua como o cardo do deserto. Ele vai minguando como o cardo do deserto. Isso pode acontecer na minha vida, isso pode acontecer na sua vida, quando nós vamos, por nossa insegurança, nós vamos fazendo dos bens materiais o nosso apoio, nós vamos fazendo de um relacionamento o nosso apoio, nós vamos fazendo de uma amizade o nosso apoio de forma desequilibrada,
de forma de dependência emocional, de forma tóxica. E aí então a gente descobre que, por mais que alguém nos ame, esse alguém não pode nos dar a felicidade. Porque a felicidade é uma coisa que vem de Deus. A felicidade é o próprio Deus. E às vezes nós temos uma ilusão de achar que quando nós tivermos aquele bem que nós queremos, né? Quando nós tivermos aquela pessoa que talvez nos disse não no nosso namoro, no nosso relacionamento, quando finalmente aquela moça me disser sim, quando finalmente aquele rapaz me disser sim, talvez seja o pensamento de muita gente, eu finalmente vou ter a estabilidade emocional que eu preciso. E aí a pessoa, quando ela tem alguém do seu lado, quando ela tem um bem que ela queria, ela é iludida por Satanás. E aí o tecladista, não para, vai evangelizando junto comigo, vamos lá, vai tocando, tá bonito. Ela não percebe que ela vai se afastando do Senhor, né? Porque naquele momento, aquela pessoa pode preencher a sua lacuna, o seu vazio. Às vezes quando alguém entra em nossa vida, a gente está tão perdido, né? E a pessoa enche a nossa vida de tanta alegria, e às vezes é uma alegria momentânea, a gente não percebe que a gente vai deixando de rezar, a gente vai rezando menos, a gente vai adorando menos, a gente já começa a não frequentar a missa com a mesma assiduidade, com a mesma frequência, né? A gente começa a ficar mais basicão na fé, né? E aí chega um momento, como a pessoa é falível, ela simplesmente nos decepciona, nos frustra. E aí então o sentimento é que nosso mundo desabou. É esse o sentido. Não tem problema se relacionar com as pessoas, nenhum, né? Deus quer para você saudáveis relacionamentos. Deus quer que você tenha bens que você consiga com a bênção dele e com o seu trabalho. Mas essas coisas não podem desviar você da meta, que São Paulo apóstolo fala hoje na segunda leitura. E qual que é a meta? A meta é a ressurreição. A meta é a vida eterna. A meta é o paraíso. Então toma cuidado. Então se relacionar não é problema, ter coisas não é problema, mas preste atenção no detalhe, enquanto o seu coração vai se afastando do Senhor. Se é para a gente conseguir uma coisa que a gente quer muito, mas essa coisa vai me afastar do Senhor, que Deus me livre. Se é para você ter um relacionamento que você quer muito, mas que vai fazer você rezar menos, ser menos de Deus, é melhor você ficar solteiro e solteira, não é? Se é para que você tenha um companheiro, um amigo ou uma amiga, mas que faça com que você seja displicente com as coisas de Deus, que Deus afaste e corte desde já, para que não haja choradeira, choros e lágrimas depois. Victor Hugo, um escritor francês muito famoso, né, dos Miseráveis, autor dos Miseráveis, ele chega a dizer assim: um pássaro sentado em uma árvore, imagine um pássaro sentado numa árvore, nunca tem medo que o galho se quebre, porque a sua confiança não está no galho, mas nas asas que ele tem. Tem muita gente que é o passarinho, tem a árvore, está sentada no galho confortável, mas não tem asa, porque ter asa aqui significa contar com Deus. Ter asa aqui significa confiar no Senhor. Quando o galho se quebra, a pessoa se estatela no chão em 1000 pedaços. Por quê? Porque não era em Deus que ela colocava a sua confiança. Era naquela moça, era naquele rapaz, era naquela amizade, era naquele trabalho, era naquele patrão, era naquela empresa. Todas as vezes que você colocar a sua confiança em qualquer coisa que você possa perder, pode ser um bem material ou uma pessoa, você estará vulnerável, você estará em perigo. E é por isso que nós temos que aprender a sermos felizes com Deus em primeiro lugar, para que, se acontecer de alguém ir embora de nossa vida, não pareça que o mundo se acabou. E é por isso que as pessoas se perdem, e é por isso que elas se descabelam. Ainda ontem, eu tive a graça ontem de celebrar um casamento aqui, às 4 da tarde, o seminarista estava comigo, o seminarista Pedro, o seminarista Demétrio. Foi um casamento muito bonito. Por que foi um casamento muito bonito? Porque o padre percebeu que os noivos estavam ali por inteiro, né? Tem noivos que vêm cumprir tabela, são turistas, que se casam e depois você nunca vê em uma missa. Eu não sei nem por que se casa, porque esse casamento, esse caso não serve para nada, né? Se a pessoa não vai seguir a Deus, não vai servir a Deus, não sei porque casa na igreja, fica mais bonito casar lá na praia junto com as tartarugas de Ubatuba, né? Mas enfim, mas tem casamento que a gente sente um prazer gigante, porque você vê a pessoa inteira ali, você vê que a pessoa tem fé, você vê que a pessoa está emocionada, né? Que o marido chora, ela chora, eles estão ali.
E é interessante porque ontem eu falei, fazendo esse casamento, eu percebi exatamente o que a palavra está falando para nós hoje. O Salmo é feliz quem a Deus se confia. Primeira leitura, maldito o homem que confia no outro homem. Jesus no Evangelho, olha, não coloca a sua segurança nos bens desse mundo, porque caixão não tem gaveta, né? E aí eu me lembrei, quando você se casa, quem aqui é casado, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, quase todo mundo, hein? Santo Antônio está forte aqui, glória a Deus. E lá em cima, quem é casado? Aleluia, muita gente, todo mundo. Legal. Quando você se casa e você vai colocar aliança na mão do seu marido, na mão da sua esposa, talvez você tenha se esquecido. O padre pede assim: coloque a mão na aliança dele, coloque a aliança na mão dele de casado, né? E aí ele fala assim, fala o nome dele. E a pessoa diz assim, o nome dele, né? Por exemplo, Lucy Creighton, né? Só para não falar que é indireta. Acho que não tem nenhum Lucy Creighton aqui, né? Lucy Creighton. Aí o padre fala, bota a aliança na mão dele, de casado. E diz assim, repete comigo, o padre fala, né? E aí ele fala, esta aliança, ele fala, essa aliança, é sinal de que amo você. E ele repete, é sinal de que amo você. Agora presta atenção. E que lhe serei fiel. Aí ele diz assim, que Deus me ajude. E a turma dá risada, né? E tem uns caras que falam assim, que Deus me ajude. Que eu não estou muito afim, não. O que está por detrás dessa risadinha que a gente dá? Sabe que a psicanálise nos ensina que por detrás de toda brincadeira há uma verdade. O que significa? Que por mais que você ame uma pessoa, se a graça de Deus não te socorrer, você não vai conseguir ser fiel a ela. Você sabe disso. Porque você é falha, porque você é falha, porque você é pecador, porque você é pecadora. O que tem homem casado que olha a mulher bonitona passando na rua? Né? E a mulher só fica percebendo, fica de mão dada assim, né? Só né? Homem casado. Porque tem homem casado que infelizmente tem a fraqueza de recorrer à pornografia. É casado. Por quê? Você tem mulher do seu lado. Porque você tem que entender uma coisa. Se Deus não te ajudar, você não é fiel nem às promessas que você faz para você. A gente se ilude, gente. Esse ano, sem falta, eu vou rezar mais. Esse ano eu vou rezar o terço todos os dias. Eu, por exemplo, esse ano eu vou fazer exercícios, né? Tá lá meu treinador esperando até hoje, né? Quer dizer, pera lá, eu não consigo honrar aquilo que eu prometo para mim. E teoricamente o mais interessado sou eu. Como é que eu vou honrar um compromisso, meu Deus, de fidelidade para toda uma vida? Porque o padre pergunta para a moça, para o rapaz, é para toda a vida que você promete isso? E ele, sim, é para toda a vida, e é mesmo. Mas olha que bonito o final, que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Porque sem a luz que acode, nada o homem pode. Então essa coisa de botar a mão no fogo, fulano, eu boto a mão no fogo, vai queimar, vai. Por que você vai queimar? Porque já dizia até o filósofo Nietzsche, que era doidão, até Friedrich Nietzsche dizia, não coloque a mão no fogo nem pelas suas opiniões, porque elas costumam mudar. Cuidado para você colocar a sua estabilidade no ser humano. Porque num fatídico dia a pessoa acorda com planos totalmente diferentes, dos quais você nem sequer faz parte. E você nem é comunicado. A pessoa acorda num belo dia, segue um caminho, você nem foi avisado, e ela tem novos planos e você não faz parte deles. Muitos de vocês que estão nessa igreja e estão assistindo a missa ao vivo e vão ver a gravação, sabem disso que eu estou falando, né? E você fica assim, mas o que foi que aconteceu? Ainda ontem a gente se amava forever and ever? O que aconteceu? Né? E agora é never? Né? Entende bem? Então veja só que interessante, eu tenho que entender isso, principalmente vocês que são casados e vão se casar. Para eu estar com essa pessoa, eu preciso contar com a graça de Deus. Porque por mais que você ame uma pessoa, ela vai ferir você de vez em quando. E se você não perdoar essa pessoa, você nunca vai parar com ninguém. O único que é infalível, o único que não decepciona nunca, é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós nos decepcionamos a todo momento. E quer que eu diga a verdade? Diga-me quem foi a pessoa que você mais perdoou na tua vida. E eu vou te responder quem foi que você mais amou.
Porque a pessoa que você mais perdoa a sua vida inteira, sem dúvida, é a pessoa que você ama. Porque o próprio Evangelho diz: aquele que perdoa pouco, mostra pouco amor. Mas aquele que muito perdoa, mostra muito amor. Tá? E aí, então, eu me lembrei de uma coisa interessante. Vocês se lembram daquele episódio da Bíblia, do livro de Êxodo, quando o anjo exterminador ia passando para matar os primogênitos das famílias? E aí Deus pediu que se fizesse com o sangue de um cordeiro uma cruz na porta, lembram disso? Aí o anjo passava, a porta que tinha a marca, o anjo pulava, e aquele primogênito era poupado, lembram disso? Está na Bíblia, não tem? Então, os judeus, gente, eles têm uma interpretação da Bíblia que chama-se Midrash, e tem uma interpretação muito interessante, né, que eu aprendi com um rabino, lendo um rabino, eu falei que é interessante isso daqui, não está na Bíblia, é uma interpretação, é um Midrash, mas não menos real. Conta-se que quando o anjo exterminador ia passando, um pai de família tinha um filho pequeno, e era 11 da noite, e o anjo ia passar meia-noite. Aí o menino perguntou: pai, o senhor lembrou de passar o sangue do cordeiro na porta? Ah, não, esquenta a cabeça. O melhor amigo do papai não teve tempo de achar um cordeiro e colocar sangue no balde, mas o melhor amigo do papai, ele pegou um cordeiro, vai dividir o sangue e vai passar na nossa. Daí o filho falou assim: ah, então tá bom. Deu 11h40 da noite, o filho dele: papai, não é melhor dar uma conferida se está passado lá o sangue na porta? Não, o amigo do papai ficou, pode já, ele vai passar. Deu 10, o menino: pai, não é melhor dar uma conferida? Menino: confia, que isso? Quantos anos de amizade? Faltando cerca de 5 ou 4 minutos, o menino falou pela última vez: pai, vamos só dar uma olhada. O pai foi, olhou, e para sua decepção total, o amigo, por algum motivo, não havia passado o sangue na porta. E aí o filho desesperado, o anjo exterminador já estava passando, ele morreria, né? E aí, desesperado, aquele pai deu um grito, uma mulher apareceu, falou: você tem um pouquinho só de sangue aqui? Faltava 1 minuto, passou na porta, e aquela família foi poupada. O que os judeus ensinam para nós, falando essa história? Que tem certas coisas que só você pode fazer por você, ninguém pode. Rezar, alguém pode rezar por você, mas comungar, se confessar, meu filho, é só você. Alguém pode lembrar de você na missa, mas ir à missa com as suas perninhas, é só você. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode se alimentar por você. Assim como também, você não pode delegar a sua responsabilidade de ser feliz nas mãos de alguém. Mas eu tenho dó, principalmente da mulherada. Por que eu tenho dó da mulherada? Porque a mulherada cresce ouvindo história de princesa, aliás, de princesa não, de príncipe, montado num cavalo branco. Que vai chegar, o príncipe no cavalo branco, e dança com ela quando ela faz 15 anos, né? E aí vai fazer você feliz para sempre. Ela se esqueceu de que primeiro, ela tem que aprender a se gostar, a se amar, a amar a Deus acima de todas as coisas, para que estar com o príncipe não seja necessidade, seja opção, liberdade. Porque quando é necessidade, a relação é tóxica, um abafa o outro, e os dois não conseguem fazer a travessia da vida felizes. Essa é a grande verdade. Então vocês aprenderam a vida inteira que alguém vai chegar na sua vida e vai trazer a felicidade embrulhada de presente para você. Pode desistir, porque isso não existe. Ser feliz, minha filha, meu filho, é uma responsabilidade tua que você vai ver com Deus. Ninguém tem o poder de fazer isso por você. Passar o sangue na porta é só você. Pare de delegar essa responsabilidade ao seu marido, ao seu namorado, ao seu amigo, à sua amiga, como se ele tivesse o dever e a obrigação de te fazer feliz, porque só Deus, somente a Ele pertence a felicidade. Na verdade, Ele é a própria felicidade. Então toma cuidado com essa fumaça de ilusão de Satanás, viu? Estar com alguém deve ser uma coisa por opção, jamais por necessidade. Senão, seu coração vai se afastar cada vez mais do Senhor e você vai cair no pecado da idolatria. E agora então, nós caminhamos para o final da pregação de hoje, que é o Salmo 1. Vocês sabem que nós temos 150 salmos na Bíblia. E esse é fácil de decorar porque é o 1. Olha só o que o Salmo 1 diz para nós. Nós cantamos: é feliz quem a Deus se confia.
Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Essa é a primeira coisa. De quem você anda ouvindo o conselho? Tem gente que ouve o conselho de pilantra, de ateu, de trambiqueiro, de gente desonesta. Com quem você se aconselha? Quem são seus conselheiros? Quando você não sabe para onde ir, para quem você vai pedir direção? Você precisa selecionar melhor as pessoas que te direcionam. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. De quem eu escuto o conselho? Com quem eu me desabafo? Quem me dá a direção da minha vida? Quem é minha bússola quando eu estou perdido? E a palavra continua: que não entra no caminho dos malvados, e agora escuta essa, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar, eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Olha só, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Você precisa se policiar sobre as rodas que você frequenta. Às vezes nós temos umas rodinhas de festinha, de churrasco, de pizzada, que antes de nos fazer ser mais de Deus, nos afastam de Deus, nos afastam do projeto de Deus em nossa vida. Eu puxei meu pai, já não tenho muito costume de andar de casa em casa, mas agora com a pandemia, eu só vou às casas dos enfermos, quando o padre tem que estar presente, é outra coisa. Mas simplesmente ficar de roda em roda, já não é da minha personalidade. Nada contra quem gosta, não tem problema nenhum, mas já não é da minha personalidade, né? Eu estou aqui há anos, as pessoas sabem disso. Mas quando eu vou numa roda, numa casa, que eu percebo que ali só roda o nome dos outros, é só fofoca, só maledicência, ninguém presta, só a rodinha que está ali, eu sei que na hora que eu sair, o próximo sou eu. Eu vou só uma vez e não volto nunca mais. Tem rodinhas de truco, rodinhas de buraco, rodinhas de cacheta, rodinhas de bingo, pizzada, churrascada, que é uma rodinha do demônio, onde as pessoas só sabem acabar com a boa fama das outras, né? São João vai dizer que essa turma é filha do diabo, quem divide os outros. E o Papa é muito misericordioso, né? Vocês viram o Papa falando semana passada? O Papa falou assim: quem faz fofoca é parente de Satanás. Porque o Papa achou muito forte falar filho, mas na Bíblia está filho. O Papa é muito bom, né? Ele, em vez de falar filho, é parente, né? Mas você não quer ser parente de coisa ruim, não é? Então, você, quando não tiver uma coisa boa para falar de alguém, cala-te, vai rezar, fica quieto, né? Larga a mão de ser fifi, né? Então tem gente que vive na roda do pingaiada, na roda dos mulherengos, na roda dos fofoqueiros. Muita gente. As estatísticas comprovam que nós somos a média das 6 pessoas com as quais nós mais convivemos. É bom a gente selecionar melhor os nossos ciclos. É bom a gente pensar melhor as rodas que nós frequentamos e, pasmem os senhores, até as casas que a gente frequenta. Uma boa pessoa é aquela que te faz ser cada vez mais de Deus, e não aquela que te afasta, aquela que te tira dele. Convivendo, a gente pega hábitos das pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Isso é um fato. Então, às vezes a vida da pessoa está empacada, ela sente que está andando em círculo. Por quê? Ela só frequenta círculos de pessoas que não temem a Deus, círculos de pessoas que não falam nada interessante, que não discutem ideias, né? Que não têm bom senso de humor. E aí, é claro, essas pessoas não vão para frente, porque elas vão ser cada vez mais puxadas para baixo, ao invés de elas serem puxadas para cima. Vocês sabem que eu me graduei recentemente em neuropsicopedagogia, para melhor dar aulas e para melhor entender as pessoas. E na neurociência, descobriu-se uma coisa muito interessante que se chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar através das sinapses neuronais. O nosso cérebro se molda plasticamente, ele vai mudando de conexões de acordo com os lugares que a gente frequenta e as conversas que a gente tem. É por isso que uma pessoa começa a andar com uma outra pessoa, você fala desanda ou anda. É fato, né? Começou agora, por exemplo, começou a namorar aquela moça, trancou a faculdade, ele voltou para a faculdade e se formou, porque ela tirou dele o seu melhor lado. Isso chama-se neuroplasticidade.
A pessoa não era temente a Deus, mas começou a namorar um rapaz que é temente a Deus. Ela se apaixonou pela missa, ele se apaixonou pelos sacramentos. Ele começou a seguir a Deus. E às vezes até o relacionamento nem dá certo, cada um vai para um canto. Mas ela salvou a alma dele, porque ela entrou na vida dele para torná-lo melhor. Entende? Quando alguém entra na nossa vida para tornar a gente pior, que Deus nos livre e chuta que é macumba. Agora, se for para me melhorar, me fazer conhecer mais, rezar mais, ser mais de Deus, aumentar o meu conhecimento, fazer uma neuroplasticidade positiva, glória a Deus. Porque, pasmem os senhores, a ciência descobriu isso agora, chamado de neuroplasticidade. E a Bíblia já disse há 4.000 anos atrás, que quando você entra na roda dos zombadores, daqueles que não tem nada com nada, que não tem nada que agregam, você se perde. Você é como a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Agora, quando você está com aqueles que temem a Deus, com pessoas inteligentes, que falam de ideias, que têm assuntos fantásticos, que têm bom senso de humor, saudável senso de humor, você é como a árvore plantada na beira do rio. Ela está sempre verde e jamais as suas folhas vão murchar. Para terminar, um bom líder, atenção para quem quer ser líder ou é líder da empresa, você é patrão, você é diretor, não sei. Um bom líder é aquele que se cerca de gente mais gabaritada do que ele, porque ele sabe que vai ser puxado para mais. Um bom líder aprendeu que puxa-sacos também puxam tapetes mais cedo ou mais tarde. Cuidado também com os grupinhos de Instagram, né? Às vezes, com todo mundo, mulher também, mas aqui eu pego no pé dos homens. Às vezes você tem aqueles amigos que mandam para você pornografia pelo WhatsApp. Então você não precisa desfazer deles, mas você já precisa ter no seu WhatsApp aquele recurso de não abrir a mídia imediatamente, né? E quando chega aquele tipo de mensagem daquele carinha, você já sabe que é bobagem, você não abre, né? Senão você se senta na roda dos zombadores e a sua vida empaca e a culpa é tua, porque você não escolhe bem seu conteúdo, você não escolhe bem as tuas companhias. Conclusão, no Evangelho, nosso Senhor nos diz: mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. E o que tudo isso tem a ver? Está óbvio. Disse o Papa Francisco recentemente, uma frase forte, né? Não se vê atrás de um caixão um caminhão de mudanças. Nós nunca vamos ver atrás do carro da Alceu e da Alfebas um caminhão de mudanças, porque a gente não vai levar nada dessa vida, nessa vida, a gente não vai levar o que a gente juntou. Nessa vida a gente vai levar o que a gente espalhou. Guarde isso. Dessa vida você não leva o que você junta, você leva o que você espalha. O dinheiro que você espalhou, os alimentos que você espalhou, o amor que você espalhou. Porque você aprendeu que não é na pessoa, não é na casa, não é no carro, nem na empresa que está a sua confiança. Porque suas asas são Deus. E se o galho se quebra, você não se quebra, porque você sabe que tem asas. Finalização. Se dessa vida a gente não vai levar o que a gente juntou, mas somente aquilo que a gente espalhou, então que espalhemos amor por onde quer que a gente passe. Assim seja. Amém. Pai, em teu abraço, nossa vida se refaz.